12 de novembro, Dia Nacional da Prevenção das Arritmias Cardíacas e Morte Súbita. Não deixe seu coração sair do ritmo. Neste sentido, em 2007, a SOBRAC criou o Dia Nacional de Prevenção das Arritmias Cardíacas e Morte Súbita, comemorado anualmente no dia 12 de novembro, com a missão de divulgar e alertar a população leiga e profissional sobre os principais sintomas de uma arritmia cardíaca. Doença que acomete mais de 20 milhões de brasileiros e é responsável pela morte súbita de mais de 320 mil pessoas todos os anos. Bom dia, meu nome é Fabiana Lechar, eu sou cardiologista clínica e hoje, como representante do Departamento de Cardiologia da Associação Médica de Londrina, estarei participando do AML-Cast. Como convidado, eu trago hoje o representante da SOBRAC em Londrina, Dr. Antônio Lechar, cardiologista e arritmologista, meu pai, para trocarmos uma ideia, falarmos sobre a campanha nacional Coração na Batida Certa. Então, hoje a gente quis deixar mais acessível essa campanha no sentido de trazê-la em formato de podcast, também trocar uma ideia. A gente prioriza esse sentar junto, esse trazer para tomar um café. Então, a ideia é trazer para próximo de nós, ambos cardiologistas, um tira-dúvidas, um pergunta e respostas. Eu vou estar fazendo as respostas, representando o público leigo e também algumas dúvidas dos colegas cardiologistas que surgem aproveitando o especialista, o Dr. Antônio Lechar. Começando, então, com a pergunta geral de introdução do nosso AML-Cast. E, claro, agradecendo a Associação Médica de Londrina, que disponibilizou esse espaço hoje na plataforma AML-Cast para estarmos aqui falando sobre um assunto tão importante. Dr. Antônio Lechar, bom dia. Eu queria que você começasse falando para a gente o que é a campanha Coração na Batida Certa. Ok. Bom dia, eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer à Associação Médica de Londrina, que possibilitou essa nossa conversa, está possibilitando essa nossa conversa, disponibilizando a plataforma para a gente produzir essa informação em formato de podcast, que hoje é bastante visto e se divulga muito bem por essa tipo de ferramenta. E agradeço a Fabiana, a doutora Fabiana, representando o departamento da AML pelo convite. E a gente representa essa campanha, da Coração na Batida Certa, que é uma campanha, como a doutora Fabiana falou, desde 2007 que essa campanha existe, com o intuito preventivo, com o intuito de esclarecer a população a respeito das arritmias cardíacas, Então, o que pode ser, o que é uma arritmia? O coração humano, em sua condição normal, ele trabalha de uma forma bastante sequente e rítmica, dentro de parâmetros de frequência que são estabelecidos como normais. Na medida em que esses parâmetros de frequência ultrapassam o normal ou apresentam falhas na sua cadência, no seu compasso, isso pode se chamar de arritmia. Ou o coração trabalha acima da sua frequência, normal, considerado normal em repouso, até 100 batimentos por minuto, é considerado uma arritmia, é um ataque de arritmia, ou ele trabalha em frequências abaixo de 50 batimentos por minuto, que a gente considera aí uma bradicardia, quer dizer, um coração um pouco preguiçoso, que também é considerado uma bradiarritmia. Então, as arritmias contemplam tudo que foge desse escopo, principalmente, E é isso que a gente quer passar para a população, no sentido de o pessoal ficar atento para detectar, para se autodetectar com a arritmia, com uma provada arritmia e procurar ajuda. Perfeito. Acho que já deu para a gente introduzir o que é o ritmo adequado, que é o princípio para a gente começar a falar de doença, O que é o normal antes e depois a gente partir para as arritmias mesmo, que é o intuito dessa campanha.
Então, como você falou, batimento normal, de 50 a 100, existem sim arritmias benignas, acho que é importante a gente frisar isso também, mas a ideia da campanha é trazer o alerta, né? E o que é, a gente falou de arritmia cardíaca, e o que é então, quais são os tipos de arritmia cardíaca, né? Você falou de bradiarritmia, de taquiarritmia. Hoje em dia a gente fala na Sobrac que traz esse reforço da gente falar sobre fibrilação atrial, que se detecta através de um exame muito simples, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre a fibrilação atrial mesmo, sobre o que é essa arritmia. Ok. Essa arritmia é uma arritmia das arritmias, é a mais frequente no nosso dia a dia, mais frequente, a incidência maior dentro da população mundial, né? É uma arritmia que no Brasil acomete mais de 170 milhões de pessoas, acho que até em nível mundial, né? É uma arritmia que incide com maior frequência após a sexta, sétima década de vida, e ela traz alguns fatores preocupantes. Então, essa arritmia, ela pode provocar, é a arritmia que a gente não deseja, que o cardiologista não deseja. E quando um paciente aparece no seu consultório com esse tipo de arritmia, te abre um leque de várias preocupações, né? Por quê, como, quando e o que fazer. Como prevenir? Porque essa arritmia, além de causar danos no miocárdio, dentro do funcionamento, na parte funcional cardiológica, ela produz embolia, né? Ela faz com que uma parte do coração não bata sincronicamente, e isso produz coágulos, né? E como não bate bem, o coração, o sangue ali dentro, ele tipo que espuma, tá? E forma coágulos, isso pode ir para o cérebro. E aí a gente, de repente, porque era uma arritmia traiçoeira, porque o indivíduo se adapta com ela. Às vezes você tem uma fibrilação atrial há alguns anos e não sabe. E o primeiro sintoma é um AVC ou a morte súbita, né? Então, o indivíduo, às vezes, não sente nada. Ele vai chegar num pronto-socorro com um AVC, com um derrame, e a gente sabe que um AVC pode ser irreversível, os danos motores cerebrais podem ser grandes em intervalo óbito, né? Ou esse indivíduo com o tempo desenvolve insuficiência cardíaca e outras arritmias, ela pode provocar arritmias mais malignas, mais mortais. Tem como gatilho a fibrilação atrial. Como gatilho a fibrilação atrial. Porque acho que o que a gente tem que também tentar desenhar aqui é que o nosso coração ele tem sim o esqueleto elétrico, o esqueleto muscular, né? A parte muscular, e os dois eles andam muito juntos. Então, a parte elétrica, a partir do momento que a parte elétrica apresenta um curto-circuito, vamos falar assim, ela tem também essa função remodeladora do músculo. E aí, a partir daí, que pode gerar insuficiência cardíaca, aumento dos átrios, que são uma das câmeras do coração. Esse aumento atrial também favorecendo coágulos, também favorecendo os eventos finais aí da arritmia da fibrilação atrial, que seria um AVC ou na pior das hipóteses, até uma morte súbita também, né? Agora, falando das arritmias que realmente provocam morte súbita, que a fibrilação atrial ela tem sim essa correlação, mas existem outras que ocorrem nas outras câmeras do coração, que são os ventrículos, e que essas têm característica de maior malignidade. Quais são essas arritmias e hoje em dia, que esquema terapêutico existe para dar aporte a elas? E antes disso, para detectar elas, existe um exame muito simples, né? Que o eletrocardiograma. Então, das arritmias malignas, como proceder, quais são os indivíduos que têm mais risco de desenvolvê-las e, em caso de detectá-las, como tratá-las? Vamos conversar um pouquinho, bater um papo sobre isso. Ok. Bom, arritmias, no escopo global, tá? Nós temos arritmias que são completamente benignas, arritmias que são preocupantes e arritmias que são mortais.
né? Então, veja, hoje nós temos alguns dados assim que são preocupantes, né? Em termos de Brasil, morrem por ano 320 mil pessoas de morte súbita elétrica, né? E isso é uma coisa que não tem horário nem lugar para acontecer. Então, é o indivíduo que vai morrer na estação de metrô, é o indivíduo que vai cair morto no ponto de ônibus, dentro de um teatro, né? E em locais que não há condições de um aporte imediato, de um suporte de vida imediato, em locais totalmente despreparados. Então, o que acontece? A morte súbita, quer dizer, a arritmia mortal, quando ela se instala, a parada cardíaca, vamos dizer, uma fibrilação ventricular, você tem 6 minutos para recuperar essa pessoa, né? A partir daí já não adianta mais, porque a cada minuto esse indivíduo tem menos 10% de chance de viver. Cada minuto que você perde, que você não atua para fazer uma ressuscitação, para fazer uma massagem, para ter alguém preparado, para fazer todo um protocolo de ressuscitação cardiopulmonar. Então, geralmente você não tem essa pessoa, você está num ponto de ônibus, dentro do metrô, dentro de um trem, dentro de um avião, né? E esse indivíduo, esses 6 minutos passam e aí não adianta mais, porque a morte cerebral se instala, né? Devido à hipóxia, não adianta mais. Então, esse é o problema. Então, as arritmias mais malignas são as relacionadas aos ventrículos, né? São as ventriculares. As arritmias atriais podem causar danos, podem causar muitos sintomas, mas elas não são mortais, são benignas, na sua maioria. Podem remodelar a ponto de... Mas a gente... exatamente. As ventriculares que são as... As ventriculares são mais preocupantes, porque geralmente é um fenômeno de entrada na musculatura do ventrículo e geralmente, na maioria das vezes, elas estão refletindo uma doença miocárdica, ou uma hipertrofia, ou uma falta de oxigenação, uma hipóxia, uma isquemia, uma coronária que está entupida. Ela é um reflexo, é um grito do ventrículo de socorro, certo? Então, está faltando alguma coisa aqui. Eu estou muito grande, estou hipertrofiado e está faltando oxigênio. Vai a arritmia para avisar. Então, ela é um sinal de que alguma coisa não vai bem nos ventrículos, tá? Ou está isquêmico, ou está hipertrófico por causa de hipertensão e outros fatores. Então, por isso ela é mais grave. As atriais atrapalham mais pelos sintomas, tá? Mas podem causar outras coisas também. Agora, vamos focar nas ventriculares, né? O que a gente não quer que aconteça? A fibrilação ventricular. Sim. A fibrilação ventricular é igual a uma sistolia, é uma morte súbita, induz a morte súbita, né? É um descompasso tão grande do ventrículo que ele perde toda a sua sincronicidade. Então, se você não tiver ferramentas para tentar reverter isso, do tipo um desfibrilador externo, um desfibrilador de parede, que hoje é obrigado por lei em locais de grande circulação. O desfibrilador, só para a gente contextualizar aqui, ele é uma ferramenta que a gente tem, né, de zerar esse curto-circuito ventricular e permitir que o coração retorne ao nó sinusal, ao marcapasso do coração que fica nos átrios, ele retomar o seu ritmo normal. Então, sempre quando falar do choque, né, é o choque mesmo, são 200 joules e ele salva a vida, né? Então, o desfibrilador automático, né, esse dispositivo o DEA, que existem em shoppings, hoje em dia tem mais essa informação, tem chegado mais em alguns locais obrigatórios por conta disso, né? 14% dos casos de morte súbita ocorrem em vias públicas, lugares de grande concentração de pessoas, aeroportos, como você falou, metrô, shopping center, estádios, é considerado alta incidência. Então, falamos aqui dessa arritmia, dessas arritmias, né, ventriculares, que são as mais preocupantes mesmo. Puxando um pouco para essa parte de morte súbita em locais fora do hospital, a gente vê
uma vez ou outra, né? Não tão raro quanto se esperaria, atletas que são acometidos por morte súbita durante o jogo, durante um campeonato. E como é isso? O atleta, por que ele teria, na visão do arritmologista, maior predisposição a essas arritmias? Como detectar de forma simples? A gente pode fazer isso, claro, algumas situações fogem ao nosso controle, né? Mas acho que o que tem que ficar hoje é a população saber que existem exames a serem feitos para detectar uma tragédia, né? Uma morte precoce, uma morte súbita e algumas vezes televisionada, como a gente tem visto em atletas, como o Serginho, né? Que televisionada, documentada, e tantos outros. Teve uma parada cardíaca revertida também, que foi recentemente, né? E gostaria que você falasse sobre isso, sobre a questão do atleta. Como que acontece isso e por quê? Nós já falamos da morte súbita, inclusive por arritmias em pessoas da população normal. Agora, em relação ao atleta, né, esse indivíduo é um indivíduo que todo atleta desenvolve uma adaptação da musculatura do coração. Isso existe uma dilatação dos ventrículos, que é uma para acomodar o volume de sangue maior e produzir uma oxigenação que ele precisa, porque ele consome muito. É um atleta de alta performance. Então, o ventrículo se dilata, se diz normalmente assim, de forma popular, o coração de atleta, né? Coração grande. Você tem um coração de atleta. Isso não é nada. De atletas de alta performance. A gente tem que frisar isso daí. Atletas de alta performance. Esses aí, maratonistas de alta performance. Esse pessoal desenvolve esse tipo de dilatação do coração, de acordo com o seu condicionamento. E essa chama-se hipertrofia excêntrica, essa dilatação, tecnicamente falando. Alguns anos atrás, achava-se que essa hipertrofia excêntrica, essa dilatação, era benigna, e que isso é uma adaptação, tal. Alguns trabalhos mostraram mais recentemente, com biópsias seriadas de musculatura de hipertróficos atletas, que essa diferenciação da musculatura não é tão benigna. Os miócitos, as células musculares dessa hipertrofia, criavam áreas de fibrose também, assim como a hipertrofia concêntrica. Então, remodelava também o miocárdio de uma forma não eficiente. Então, quando você tem um miocárdio remodelado, com áreas de fibrose, pequenas áreas de fibrose, você pode favorecer um fenômeno de reentrada elétrica, que é aí que nasce uma arritmia que pode ser mortal. Né? Então, o indivíduo está treinado, ele está condicionado, ele está com um volume bom e tudo mais, ele tem um coração que é eficiente, só que na hora que ele está exercendo o exercício, pode haver uma extrasístole e bater nessa área, fazer uma reentrada e o coração entrar no ritmo de fibrilação ventricular e não voltar mais. Então, esse atleta ele tem que ser muito bem investigado. Né? Já tem a predisposição, né? Já tem. Existem, na verdade, eu acho que o saber que ele tem a predisposição é o mais importante, que isso a gente faz em consultório com o eletrocardiograma, que é o exame simples, né? E dá muita informação. Eu acho que é importante a gente explicar também o que é o eletrocardiograma. Claro, sem dúvida. Então, o eletrocardiograma são sinais elétricos das partes principais do coração, tá certo? É uma leitura imediata de todas as paredes do coração, parede anterior, inferior, lateral alta, etc. Né? De como está a condição elétrica. Uma fotografia elétrica. Uma fotografia elétrica que traz muita informação. O eletrocardiograma te informa, inclusive, se esse atleta existe uma condição elétrica que é de nascença, que a gente chama de pré-excitação ventricular, o síndrome de Wolff-Parkinson-White.
Então, num eletrocardiograma, você de repente pode fazer esse diagnóstico de um indivíduo que está querendo ser atleta, que está querendo se condicionar, e aí você vai tomar iniciativa de encaminhar esse indivíduo para a eletrofisiologia, que hoje nós temos esse recurso, de fazer uma ablação dessa via, né? Porque essa via acessória, ela provoca morte súbita, né? Ela pré-excita o recurso. Até a cardiomiopatia hipertrófica, né? Isso também a gente consegue ver no eletro. Perfeito. Então, não só doenças elétricas puramente, mas doenças musculares, que como a gente falou, é uma coisa que está muito ligada, né? O músculo e o esqueleto elétrico do coração. E você comentou agora sobre a ablação. Sim. Esse procedimento. A ablação é o seguinte, isso é realizado por grupos especialistas, eletrofisiologistas, que são cardiologistas que trabalham com a eletricidade do coração. São os eletricistas da especialidade. Tá? Exato. Então, o fio desencapado é com eles mesmo. Então, eles colocam... Hoje em dia é um procedimento, tecnicamente, está muito avançado, né? É uma coisa bonita de ver. É bonito de ver. Então, você tem lá um exercício, você tem uma suspeita de uma pré-excitação ventricular, disso que eu acabei de falar, os eletrofisiologistas funcionam como um cateterismo, colocam o catéter nas posições e fazem a leitura elétrica. Existem eletrodos lá dentro que fazem a leitura e determinam se existe uma pré-excitação oculta ou não. De repente pode ter uma pré-excitação que não é visível no eletrocardiograma, é inaparente, uma pré-excitação inaparente ou oculta. Né? A eletrofisiologia define isso muito bem, né? e seleciona esse paciente de risco. Então você consegue, não abortando a profissão dele, mas você consegue solucionar para ele ser um atleta. Sim. E não correr o risco de uma morte súbita lá na frente. Então, hoje nós temos esses recursos. Diagnóstico, por exemplo, como é que a gente faz? Como é que a gente faz um degrau de gravidade de uma arritmia ventricular, por exemplo, né? A começar do eletrocardiograma, que traz muita informação. Aí a gente parte para exames complementares. Ecocardiograma, para ver se tem uma hipertrofia, né? Holter de 24 horas, que é um eletrocardiograma gravado em 24 horas, é um aparelhinho que muita gente já conhece, já fez esse exame. Como se fosse o eletro, uma fotografia, o Holter um curta-metragem, assim, né? Isso, exatamente. O Holter a gente consegue ter um pouquinho mais de informação, assim, o cardiologista precisa dessa informação. E tem até o Looper, né? Que hoje em dia as pessoas não têm solicitado muito, que a gente tem o recurso muita gente tem um relógio, o Apple Watch, ou o reloginho, o frequencímetro mesmo, que consegue, às vezes, detectar arritmias aí, então ajuda a gente nesse sentido. Hoje em dia tem também alguns implantáveis, né, subcutâneos. Então, mas falando, realmente tem o Holter, o Eco... Sim, o Holter é isso, o eletro é a foto, o Holter é um filme. Um filme que dura 24 horas do seu coração, da sua atividade elétrica. Então, para nós cardiologistas, é de extrema utilidade na detecção de arritmias, né? Os implantários que você falou, o Looper, né? Que é um gravador de alça circular, é uma memória que grava, apaga. Nós trabalhamos com o Looper transtelefônico, né? Mas existem hoje os implantáveis. Pacientes de alto risco, você implanta, faz um cortezinho, implanta embaixo da pele, e esse aparelho fica informando uma central, com satélite, né? Então, isso é uma maior quantidade de recursos que hoje em dia a gente tem, né? Você falou da telemedicina, do Looper transtelefônico. O que é o Looper transtelefônico? É um aparelhinho que fica com você 10 dias por protocolo, né? Você só tira na hora de tomar banho, o paciente mesmo pluga, tá? E ele fica gravando em memória circular, tá? Então, chama-se Looper porque grava, apaga. Na medida em que o indivíduo sentiu, por isso chama-se marcador de eventos em alça circular de memória. O indivíduo sentiu, ele aperta um botão vermelho. Opa, estou sentindo a palpitação, aperta. O que acontece? Como ele já está gravando, na hora que você aciona o botão vermelho, ele congela 1 minuto para trás da gravação, que está na memória dele, e grava 1 minuto para frente. E você fica com a amostra no meio. Aí esse indivíduo vai para o telefone, liga para uma central de telemedicina, nós temos aqui em Londrina, que trabalha com isso no Brasil todo, e liga para um 0800, atende um atendente, fala, olha, aqui é o fulano, eu gravei uma palpitação, um mal-estar que eu tive, quase que eu desmaiei, né? Isso
acontece sempre, eu gravei. Então o senhor transmite, ele aperta o outro botão, sai um som, né, que o telefone, onde tiver celular, vai para essa central, o software decodifica em eletrocardiograma, né, e vai aparecer os 2 minutos, 1 minuto do passado, o presente e o futuro. Então dá para você rastrear e você vai arquivando isso. Então, nós, com essa experiência, é fantástico, porque eu tive experiência de muitos pacientes com Holter, com 10, 15 exames de Holter, não peguei nada, o paciente sintomático, sentindo, doutor, eu tenho palpitação, eu quase apago. A hora que eu estou, de repente, parece que vou sumir. Faço Holter, não consigo. No dia que eu coloquei o marcador de eventos, eu peguei um ataque cardíaco ventricular nessa pessoa, documentou, e essa pessoa foi para o implante de CDI, que é um desfibrilador implantável. Agora, falando desses desfibriladores implantáveis, que hoje em dia, graças ao envelhecimento populacional e isso é muito bom, né, a longevidade de hoje em dia, acho que todo mundo tem um parente, um amigo ou um conhecido que tem um marca-passo, né? Na minha família não tem, mas eu conheço, tenho um vizinho que tem, colocou marca-passo. O que é eu queria que a gente tentasse chegar aí num jeito de explicar o que é o marca-passo e também o CDI, que você falou agora, que é esse que inibiria as arritmias malignas, né? Claro, para quem tiver indicação, né, formal de tudo isso, mas o que é? O que é o marca-passo, o CDI? Vamos tentar explicar junto, tomando nosso cafezinho aqui, o que seriam esses dois. Tá legal. Bom, falando em desfibrilador, nós já citamos um deles, que é o portátil, que atende a comunidade, fica numa parede, assim como um extintor de incêndio. Né? É um mecanismo de estancar, como você disse, arritmias, né? De resetar o coração através de um choque, né? Com 2 pás, é um choque e tal. Esse aparelho chama-se DEA, é um aparelho que é dotado de inteligência artificial. Sim. Você coloca as pás, o indivíduo caiu, você tem um DEA na parede, está numa estação de metrô em São Paulo que tem, todas elas têm. Nessa hora ele já faz uma leitura para saber se ele reconhece se tem arritmia ou não, ou se tem uma sistolia ou não, ou um ataque à arritmia ou não, ventricular. Ele já reconhece isso. Se ele não reconhecer, se ele reconhecer que é um eletrocardiograma normal, ele não dispara o choque mesmo que você acione. Então isso é um mecanismo de segurança para evitar torturas, né? Usado criminalmente, né? Pode um bandido pegar isso aí e tentar torturar alguém. Olha só, é mesmo. Exatamente. Então é por isso. Então, por isso que ele é dotado de inteligência artificial. Porque ele lê o ritmo do coração. Se o indivíduo tiver ataque ventricular, ele dispara. Se você aciona, ele dispara. Se tiver em ritmo sinusal, ele pode apertar que ele não dispara. A inteligência artificial dotada até do EEPROM do chip dele. Então, esse é o 10. Extremamente genial, né? Tem gente que hoje em dia tem drone que faz isso, vê filme, uma coisa que só tende a avançar, é bonito de ver. Então, falando ainda do DEA, né, que é um dos recursos que a gente tem de detectar e tratar essa arritmia, ou, na verdade, falando de dispositivos que existem, né, que podem reverter uma arritmia. Hoje em dia, todo mundo conhece, ou tem um familiar, ou tem um vizinho, ou com o envelhecimento populacional, todo mundo tem alguém conhecido que tem marca-passo, né? Ele veio com essa necessidade de tratar um tipo de arritmia, aí o CDI também, que é outro tipo de arritmia, que às vezes até tem essa confusão, marca-passo, CDI, às vezes o leigo acha que tem marca-passo, mas tem essa função CDI também. Então, queria que você explicasse um pouco sobre esses dispositivos de tratamento das arritmias e o que a gente tem hoje disponível na nossa mão. Ok. Então, pegando um gancho na questão do DEA ainda, eu acho importante pontuar aquilo que você falou da questão do treinamento de pessoas para uso, né? Porque é um equipamento, um dispositivo na parede, mas tem que ter gente treinada naquela área
naquele local para usar isso se necessário, né? Então, eu visitei uma indústria, uma grande indústria desses equipamentos em São Paulo, um prédio de 20 andares, e cada andar, lógico, eles tinham um DEA, né? Eles são os fabricantes, então eles tinham um maior interesse nisso. E em cada andar, eles tinham equipes, em cada turno de trabalho, 3 pessoas treinadas para usar o DEA. Né? Como se fosse uma brigada de incêndio. Exatamente. Do DEA. Esse pessoal é acionado imediatamente se alguém tiver alguma parada. Então, isso é muito importante. Não só o DEA na parede, mas o treinamento e a reciclagem dessas pessoas, para ter uma eficiência bacana. Um campo de futebol, por exemplo, tem que ter uma equipe treinada nisso aí, que fica ali junto, né? Hoje tem todos os fora do campos. campeonato, é um momento que não vai ter médico lá. Então, sempre é muito importante a gente trazer essa necessidade também, né? Para expor isso, né? A importância desse treinamento. Sem dúvida. E andando para frente agora, a gente vai falar do marca-passo. Todo mundo conhece, como você disse, o marca-passo. Não tem alguém conhecido que é portador de marca-passo, o pai de alguém e tal, o vô de alguém. Então, o marca-passo é um dispositivo, inicialmente, ele foi inventado e viabilizado para corrigir as bradiarritmias, né? Então, pacientes que têm frequências cardíacas muito baixas, por diversos fatores, né? E que chegam a fazer uma hipóxia cerebral, a pessoa começa a ter síncope, desmaios, apagões, né? Perda de memória, às vezes até agressividade por hipóxia, né? Eu vi alguns casos no ambulatório de arritmia lá do Hospital das Clínicas, do INCOR, tinha alguns casos assim que eram emblemáticos, né? Tinha um paciente que tinha uma bradicardia tão severa, um paciente jovem, de 28 anos, e que ele não era detectado. Ele tinha, o que ele tinha? Ele não tinha desmaio por falta de oxigenação cerebral, por coração com frequência baixa. Ele tinha episódios de agressividade intensa. Piora de algum quadro demencial, né? Às vezes diagnóstico de Alzheimer, e claro, tem esse diagnóstico concomitante, né, de demência, mas que não é raro a gente colocar um marca-passo, indicar um marca-passo e esse paciente voltar algumas coisas, né? Claro, existem lesões microvasculares irreversíveis, existem toda a questão da doença senil, mas não é raro a gente ver pacientes retomando qualidade de vida mesmo, né? Perfeito. E o CDI? O CDI é um marca-passo desses que eu acabei de falar, que corrige a frequência baixa, só que ele é dotado de um circuito que corrige ataque e arritmia também. Então, e é dotado de uma inteligência artificial, a placa, o circuito dele. Então, o que acontece? Ele defende a bradicardia, ao mesmo tempo que se esse indivíduo desenvolver uma arritmia de alta resposta, de alta frequência, ventricular, o circuito detecta, escuta essa arritmia, analisa, faz uma análise dos primeiros 30 segundos para ver se é mesmo, ou seja, é um circuito ele testa às vezes, né? Às vezes ele testa. Ele joga uma ele faz uma tentativa, de não reversão. Conseguiu, aí ele deflagra o choque. Ou seja, é um robôzinho mesmo, né? Uma inteligência artificial, uma coisa que para mim, na minha opinião, é uma das coisas mais apaixonantes da cardiologia. O fato de ser também uma coisa mecânica, que dá pra gente corrigir mecanicamente, né? Não fica muito abstrato, né? É uma coisa que a gente consegue entender. E para o leigo, ou para todo mundo, na verdade, né? A gente fala, existe um jeito simples de acessar isso, acessar o coração, que dentro a gente falou, então, de que algumas arritmias mortes súbitas acontecem em casa, em locais públicos, falando de sintoma, falando de tontura, pincelando tontura, desmaios, confusão mental, às vezes até um distúrbio comportamental. Tudo isso pode ser uma arritmia. Tudo bem. Então, como que a gente faria para alguém que está em casa agora, ouvindo a gente, acessar esse coração? Sem um eletrocardiograma em mãos, sem um looper, sem um holter de 24 horas, só com o que ele tem em mãos. O que fazer?
A gente sabe, essa campanha o legal dessa campanha é isso, né? A gente Sem trazer dúvida. isso, finalizar com isso. Sem dúvida. Eu acho que para fechar esse assunto, de tudo que nós falamos, o núcleo que tem que ficar de informação é esse. O coração fala com você o tempo todo. É o único órgão que você acessa em qualquer momento, né? Você basta palpar o seu próprio pulso. Então, o que a gente deixa aqui de informação fundamental da campanha do Coração na Batida Certa é essa informação. Acesse o seu coração, ele conversa com você. Pegue o seu pulso e observe se está no ritmo. Se o teu coração estiver num ritmo que não, um ritmo esquisito, procure o cardiologista para fazer um eletro, para fazer um diagnóstico, se isso é normal ou não. Então, é muito fácil. Você não precisa de ferramenta para falar com o seu coração. A sua ferramenta pode ser só a aferição do seu próprio pulso. E como a gente está aqui numa plataforma de rádio, né, de podcast, como que seria esse batimento esquisito, essa coisa? Seria irregular, né? Um batimento irregular. Então, assim, como aferir o pulso? A gente, polegar, indicador, dedo médio, colocar ali no localzinho do relógio, mas na região do traça uma linha entre o polegar ali e chega na região do pulso. A linha do polegar vai ser o seu mapa ali, o seu GPS. Então, segue o polegar até chegar no pulso, no punho. E o punho, nessa região que nasce o polegar da mão, é onde vai estar o seu pulso. Você faz uma leve pressão com o dedo indicador e dedo médio e você vai sentir o pulso. A gente comentou aqui então que o batimento normal seria de 50 a 100 por minuto. Então, coloque ali, posicione ali, conte 1 minuto. E em relação à cadência, seria como se fosse um tic-tac do relógio mesmo, né? Quando o tum-tá do coração é o tic-tac, né? E a cadência seria essa, regularidade. O irregular seria um batimento que para, de repente, depois você toma, ou uma irregularidade mesmo, né? E constante. Então, isso seria o jeito fácil de acessar o seu coração. A gente acho que queria finalizar falando disso, né? Desse recurso que todo mundo tem. E com essa conversa, alcançar aquela pessoa na comunidade que pode ter uma fibrilação arterial e não sabe. Então, aferir o pulso, da maneira que a doutora Fabiana falou, está irregular, procure o cardiologista, que você pode ser portador de uma fibrilação arterial que vai se manifestar, pode se manifestar, como um AVC no futuro, e te trazer problemas aí, inclusive no funcionamento do seu coração. Então, não deixar essa arritmia subliminar, não deixar essa arritmia silenciosa. Afira o seu coração que ele vai te contar se você está em fibrilação arterial ou não. Então, procure sempre um profissional para fazer um eletrocardiograma e investigar isso aí. Essa é a mensagem principal que eu acho dessa campanha sempre, todo ano, no dia 12 de novembro. Perfeito. Bom, chegamos ao fim do nosso AMLcast. Acho que é normal surgirem várias dúvidas para quem está ouvindo, né? Falando de vários assuntos complexos. E queria deixar aqui o espaço da AML para tirar essas dúvidas e até para ouvir esse podcast na íntegra, ou ver o vídeo no YouTube, que vai ser disponibilizado também esse bate-papo. Então é aml.com.br, lá tem todos os veículos de comunicação, inclusive o e-mail, onde a gente vai ficar aqui à disposição assim, para retirar alguma eventual dúvida. Um bom dia a todos, muito obrigada, doutora Antônia Char, por aceitar esse convite do Departamento de Cardiologia da AML. Um bom dia a todos. Agradeço
mais uma vez a Associação NET de Londrina, em nome da Sociedade Brasileira de Cardiologia e da SOBRAC, que estou agradecendo em nome deles esse espaço, essa disponibilidade, a gente propagar essa campanha. Muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima.